Se você veio parar nesse vídeo, das duas uma. Ou você está se convertendo ao catolicismo agora, seja deixando outra religião ou deixando de ser um católico de IBGE, ou você tem algum amigo nessa mesma situação e tá querendo ajudar ele a se converter. Um pouco ao contrário do que disse o último censo do IBGE, o número de católicos nos últimos 5 anos vem crescendo bastante. É só a gente ver a quantidade de batismos que teve na Europa na última vigília pascal. E isso, gente, me deixa absurdamente feliz, porque na minha paróquia eu dou catequese de adultos. E desde que eu comecei lá, de uns 3 anos pra cá, o número de pessoas que desejam ser batizadas, que tem 16 anos ou mais, cresce a cada ano. Então não é só na Europa e na Ásia que esse número está crescendo, as pessoas estão voltando a ser católicas no Brasil também. Na minha primeira turma, por exemplo, foram 12 catecúmenos, na segunda foram 9 e agora a gente tem 20 catecúmenos se preparando para receber o batismo na vigília pascal do ano que vem. Além disso, eu também já dei catequese de crisma e o número de adultos procurando terminar a iniciação cristã também sempre foi muito grande. Então, dada essa minha experiência acolhendo tanto catecúmenos que nunca foram católicos na vida, quanto crismandos que estão voltando para a igreja agora, hoje o vídeo será de dicas essenciais para vocês que estão vindo pela primeira vez ou voltando para a igreja católica. Portanto, seja bem-vindo ao Guia de Conversão para Católicos. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Ana Luísa, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou católica e por aqui eu compartilho um pouquinho da minha fé com vocês. Então se vocês gostam de assuntos como catequese, espiritualidade, oração, este canal é o lugar certo para vocês estarem e acompanharem. Então eu já convido vocês a curtir aqui o vídeo. Se tiver a opção de hypar ou de dar um gostei demais, por favor, ajude o canal a sobreviver, tá bom? Se inscreva também no canal e ative o sininho para as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos direto ao ponto? A primeira coisa que você tem que fazer, caso você queira se converter ou retornar à igreja, é procurar receber os sacramentos. E aí, eu recomendo que você vá a uma paróquia, seja a mais próxima da sua casa, seja a paróquia que talvez você já esteja indo à missa e você se sente confortável com aquela comunidade, com aquela paróquia, e procure a orientação de um sacerdote, de um padre, sobre como que você pode fazer para receber os sacramentos que você precisa. Se você não for batizado ainda, você vai procurar receber o sacramento do batismo no meio do processo do catecumenato, que é a catequese e a preparação para receber esses sacramentos. Geralmente, os adolescentes e os adultos que ainda não são batizados recebem o batismo na vigília pascal, que é aquele sábado de aleluia antes do domingo de Páscoa. Então é bom você sempre procurar ver se esse curso tá rolando ainda, se você consegue entrar no curso a tempo de você ser batizado na Páscoa seguinte. Se não, espera a próxima turma e entra. E uma dúvida muito comum que aparece é a seguinte: a Igreja Católica aceita qualquer batismo de qualquer igreja? A resposta é às vezes yes, mas às vezes no. A maioria das igrejas evangélicas protestantes, a Igreja Católica considera como tendo batismo válido, ou seja, se eles batizam em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos pecados, esse batismo é o mesmo batismo que Cristo instituiu e, portanto, essa pessoa já faz parte da igreja, do corpo místico do Senhor, por causa dele. Ou seja, ela é católica, mesmo que ela não saiba. Todavia, existem algumas denominações que batizam de uma forma tal que a Igreja Católica não considera um batismo válido. Por quê? Porque eles não professam a fé na Trindade, não acreditam que o Espírito Santo realmente vem habitar no coração da pessoa, ou que esse batismo não é para a remissão do pecado original, como, por exemplo, o batismo das Testemunhas de Jeová e também da Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal, inclusive, tem o costume de rebatizar as pessoas, membros das suas próprias igrejas, muitas vezes. Porque como eles não têm o sacramento da confissão, eles acreditam que se batizarem com mais frequência, os pecados serão limpos da pessoa. Isso acontece quando os membros da igreja mudam de sede ou quando cometem algum pecado assim mais grave que seja público, e para redimir esse pecado batiza de novo, sabe? Eu vou deixar aqui na descrição um link oficial com a lista de todas as denominações que a Igreja Católica considera que tenha batismo válido. E aí você dá uma olhadinha para ver se o seu foi válido ou não. E se não for válido, você vira um catecúmeno
você entra para a minha turma de catequese. Mas, se o seu batismo foi válido, agora você é um crismando e está se preparando para receber o sacramento da confirmação, o sacramento da crisma e, se você precisar, a primeira Eucaristia. Outro sacramento muito importante de vocês receberem, novos convertidos, é o sacramento do matrimônio. Então, se vocês já são casados, moram com alguém, procurem o sacerdote para ver se vocês podem casar na igreja e receber o sacramento do matrimônio. O matrimônio ele não é só uma bênção que o padre dá abençoando a união de vocês, é realmente um sacramento. A união do casal vira o sinal visível da graça invisível de Deus. Dentro do sacramento do matrimônio, o esposo é o Cristo e a esposa é a igreja, e juntos eles são esse sinal visível dessa união inexplicável que São Paulo narra ali no livro de Efésios. Mas enfim, vocês vão ver a possibilidade de receber o sacramento do matrimônio, e lembrando que para vocês poderem receber os outros sacramentos, essa situação tem que estar resolvida. Se pelo menos uma das partes já for pelo menos batizada, não precisa ser na Igreja Católica, vocês já conseguem receber o sacramento do matrimônio, e também se vocês não tiverem nenhum outro impedimento, como por exemplo for o caso de segunda união. De qualquer forma, sobre esse assunto conversem com o padre, ele vai saber orientar vocês direitinho como proceder. Depois de bater esse papo aí com o sacerdote, vocês vão conversar com a secretária paroquial e vão se informar quando que começa as turmas de catequese para vocês poderem se preparar melhor para receber esses sacramentos. E se vocês tiverem crianças, façam o mesmo com seus filhos. Se informa quando que vai começar a catequese de adulto, a crisma, a catequese infantil, o curso de noivos, e bora que bora. Não pode deixar a graça passar sem perceber. Dica número 2. Se você já for batizado, faça uma confissão geral. Como eu disse na dica anterior, se o seu batismo for válido, independente de onde você tenha recebido ele, você já está apto a receber os outros sacramentos que a igreja quer te dar. Ou seja, você já pode se confessar com o sacerdote tranquilamente, e eu recomendo muito que você faça isso. Independente se essa for a primeira confissão da sua vida ou você já tenha se confessado antes algumas vezes, eu recomendo que essa confissão de retorno seja uma confissão geral. O que significa isso? Você vai confessar todos os pecados que você se lembra que você cometeu a sua vida inteira, desde a infância até os dias atuais. E independentemente se você também tenha confessado eles antes. Ai, Ana Luísa, mas eu tenho 60 anos, eu já pequei muito nessa minha vida, vai demorar muito a minha confissão. Vai demorar um pouquinho, né, meu chuchu? Mas eu garanto pra você que você vai sair leve como uma pluma do confessionário. Se você não sabe como se confessar, qual é a importância da confissão, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o assunto, vou deixar aqui nos cards e também com o link na descrição. Nesse vídeo eu te dou diquinhas práticas de como se portar diante do padre, que pecados você deve confessar, como que você deve fazer o seu exame de consciência. Eu acredito que pode ser muito útil para essa primeira confissão geral que vocês vão fazer voltando para a igreja. Dentro dessa confissão, além de te absolver, o padre pode te dar algum tipo de direção espiritual, te orientar para como sair do pecado, como proceder nessa sua vida nova de oração, de espiritualidade. Então aproveita esse momento, joga tudo para fora e faça que nem Carla Cutts falava, né? Nossa alma é um balãozinho, e pro balãozinho subir a gente tem que jogar os saquinhos de areia fora, né? Para ele conseguir se elevar para o céu. Dependendo da situação, se você já tiver feito a sua primeira comunhão e quiser voltar a comungar, o padre pode pedir para que você professe a sua fé, seja para ele, para outras pessoas, ou numa missa mesmo para toda a assembleia. Isso acontece principalmente com pessoas que eram católicas, mudaram de religião, foram para outras igrejas, outros cultos também, e aí quiseram voltar para a igreja católica. Isso pode acontecer algumas vezes porque pode ter ocorrido algum pecado de apostasia, de cisma, ou até uma excomunhão automática por parte da pessoa, e aí para recobrar essa comunhão com a própria igreja, os sacerdotes pedem para que seja feito esse ato de reparação. Então você, pessoalmente, numa missa, vai renovar suas promessas batismais e vai oficialmente voltar a ser católico. Isso pode acontecer tanto durante a preparação para receber algum sacramento, como por exemplo, batismo, crisma, primeira Eucaristia, ou fora dessas situações também, se forem casos pontuais. Se você já tiver feito a sua primeira comunhão, você já pode voltar a comungar depois da sua profissão de fé, caso ela seja necessária, ou após a própria confissão mesmo. Depois disso, eu recomendo que você volte para o confessionário pelo menos uma vez por mês,
tanto para você se livrar desses resquícios de pecado que você cometeu durante toda a sua vida, né? Quanto para você ter uma direção espiritual na sua caminhada, que o padre pode te ajudar a ser santo. Falando em direção espiritual, a terceira dica é: tenha um diretor espiritual. Tenha um padre, um sacerdote que acompanhe a sua vida de perto, que acompanhe o seu crescimento na fé e, principalmente, ajude a podar o raminho da videira que é você. E aí, meus chuchus, a dica de ouro que eu dou pra vocês é: sempre que vocês forem se confessar, se confessem sempre com o mesmo padre. E de preferência que esse sacerdote, que esse padre, seja um padre bem inteligente e com quem você se sinta à vontade de ouvir conselhos, puxão de orelha, afagos, consolos e esporros, porque acredite em mim, ele vai te dar muitos. Sempre após a sua confissão, depois que ele te absolve dos seus pecados, te dá a penitência, pede para você rezar o ato de contrição, peça para ele te ajudar com a sua vida espiritual. Coloca para ele as suas dificuldades que você tá tendo dentro da sua oração, dentro da sua espiritualidade, as virtudes que você tá sentindo falta de ter, que ele pode te ajudar a buscar, e também as questões, às vezes, doutrinárias que você tem dúvida. Às vezes você tá lendo ali a Bíblia, o catecismo, não consegue entender alguma coisa do que está sendo dito ali, o padre com certeza pode te ajudar, gente. Ele estudou 8 anos no seminário para isso. E agora um testemunho pessoal meu, tá, gente? Eu achava que eu não precisava de diretor espiritual porque eu tinha muito livro em casa e que esses livros iam ajudar eu a resolver todos os meus problemas. Ah, como eu estava enganada! Por muito tempo eu usava os meus confessores apenas para confissão, mas a partir do momento que eu fui pedindo conselhos, principalmente sobre a minha vida de oração, que eu senti que estava muito árida, muito ruim, né, que eu não estava dando o meu tempo adequado para Deus, eles começaram a me ajudar e também começaram a me moldar de certa forma para conseguir ser mais santa. E depois disso, dessa experiência que eu já tô tendo há mais ou menos um ano, eu não consigo dizer para vocês que vocês não precisam de um diretor espiritual. Vocês precisam sim. Dica número 4: compre uma Bíblia e um catecismo e estude-os. Eu não preciso nem falar, né? Como diz o ditado, Deus ajuda quem senta e estuda. E se você seguiu a dica número 1, que é procurar entrar nos sacramentos, uma catequese aí na paróquia, você vai precisar muito desses dois. Se você não sabe qual Bíblia comprar, qual Bíblia é ideal, tem uma série aqui no canal em que eu explico cada edição de Bíblia que eu tenho aqui em casa, para que serve cada uma delas, qual que atende a sua necessidade do momento. Se a sua necessidade é oração, compre tal Bíblia. Se a sua necessidade é estudar, compre outra Bíblia. Se a sua necessidade é ter uma Bíblia basicona ali, só para você levar para catequese, levar para a igreja, para o grupo de oração de vez em quando, compre tal Bíblia, né? E também tem 2 vídeos aqui no canal em que eu explico o que tem no Antigo Testamento, quais são os livros do Antigo Testamento e quais são os livros do Novo Testamento. E em breve vai ter mais coisa, tá? E também tem vídeo aqui no canal te ensinando como estudar o catecismo, qual que é o conteúdo deste livro amarelinho tão maravilhoso, que contém um resumo de uma doutrina de 2 milênios, né? Mas para resumir, o combo ideal de todo católico é a Bíblia Ave Maria marrom de zíper e o catecismo amarelinho. Esse meu aqui tá com a capa desatualizada, tem uma capa nova bonitona, tem o catecismo em capa dura também, super bonito. O meu catecismo está super surradinho, mas o combo de vocês é esses 2 aqui. Leiam os 2 lado a lado e estudem bastante. Se você tem dúvidas e precisa de um pouco de ajuda para entender o conteúdo tanto da Sagrada Escritura quanto do próprio catecismo, você pode pedir ajuda do Padre Paulo Ricardo, do professor Felipe Aquino, que são 2 grandes catequistas aqui do Brasil. Pode pedir ajuda também do professor Cláudio Rufino, que é doutor em Sagrada Escritura, dá aula em alguma pontifícia universidade católica, PUC, né, no caso. Eu não sei se é do Rio ou se é de São Paulo, mas ele é professor de universidades de assuntos bíblicos. E tem um conhecimento, gente, vasto no assunto. Ou se você gosta de um negócio um pouquinho mais mastigado, vai procurar o canal Santa Carona. Tem o Catequese com Farofa, que é o catecismo comentado, tem agora o Vox Fidei, que é a Bíblia comentada. Auxílios para te ajudar a estudar o catecismo, você vai ter vários, inclusive este canal é um auxílio para você, de alguma forma, da forma que eu consigo trazer aqui. E a dica maior que eu dou para vocês dentro desse assunto de estudos católicos é nada de livros de teologia muito cabulosos, tipo Suma Teológica de Santo Tomás, ou livros de Santo Afonso Maria de Ligório. Eles não escreviam para leigos que nem
nem eu e você, eles escreviam para padres. E também nada de livros de teologia mística, que vão fazer você achar o seu Pai Nosso e uma Ave Maria completamente insuficientes. Vem com um basicão que é sucesso. Não tem erro quando você faz o básico bem feito, quando você come um feijãozinho com arroz. Você precisa de ter a Bíblia guardada no seu coração, saber passagens dela de cor. E decor no sentido de realmente estar no coração. Você precisa ter a palavra de Deus dentro de você. E além disso, você precisa conhecer muito bem a sua fé e saber explicar a sua fé para os outros. Conhecer os artigos do credo, saber sobre os 7 sacramentos, saber cada um dos 10 mandamentos e saber muito bem rezar o Pai Nosso. E essa oração é perfeita, é maravilhosa, gente. Se a gente faz tudo isso muito bem feito, aí sim a gente pode passar e mergulhar em águas mais profundas. Dica número 5, reze todo santo dia. São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, diz o seguinte: orai sem cessar. E é exatamente isso que a gente precisa fazer, estar o tempo todo em oração. Ore antes de acordar, ore antes de fazer qualquer refeição, ore antes de dormir. Separe um dia na semana para você ler a Bíblia de uma forma mais intensa, ou talvez também de uma forma um pouco mais orante, para ver o que Deus está querendo falar com você e o que você também está querendo falar com Ele. E separe também uma horinha na sua semana para fazer uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Não precisa ter música, não precisa ter violão, só precisa você e Jesus sentados um na frente do outro. Você precisa de permear o seu cotidiano com a presença de Deus. Precisa de permitir que Ele esteja com você a cada dia, a cada hora que se passa, a cada semana, e que a graça dele te alcance de alguma forma. É fazer o que a gente fala na missa, sabe? Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. A cada oportunidade a gente precisa realmente elevar o nosso coração para o céu, para que a gente possa ir se santificando aqui na Terra. E uma oração em específico que ajuda muito a gente a fazer isso é o terço, o Rosário de Nossa Senhora. Depois da Santa Missa e da Liturgia das Horas, essa é a oração mais completa que existe e, na minha humilde opinião, a mais acessível. Você não precisa ainda do objeto do terço para você conseguir rezá-lo e fazer essa oração, porque afinal você tem 10 dedos. E a cada Ave Maria que você vai rezando e vai passando aquelas contas, você vai contemplando e meditando a vida de Jesus, os feitos de Jesus, junto com Nossa Senhora e pedindo a intercessão dela. E independente da oração que você queira fazer, seja ela o terço, seja ela uma oração um pouquinho mais curta, uma novena, ou uma oração espontânea, ou um salmo que você queira rezar, esteja sempre em oração. Eleve sempre o seu coração para Deus. Dica número 6. Escolha um santo de devoção. Para te ajudar nessa caminhada, eu recomendo muito que você tenha um amigo do céu para interceder por você lá de cima. E os santos são exatamente isso. São pecadores, gente como a gente, que não desistiram de alcançar o céu e deixaram que Deus morasse dentro deles e que eles fossem realmente esses templos do Espírito Santo, luz do mundo para todos nós. É muito mais fácil a gente caminhar nessa terra quando a gente tem um intercessor que a gente admira e que geralmente passou pelos mesmos problemas que a gente. É sempre bom a gente saber sobre a vida dos apóstolos, dos padres da igreja, das virgens, dos mártires, dos confessores, dos santos leigos também, que são muitos, de todas essas pessoas que já alcançaram o céu e que mostram que realmente chegar lá é possível. E aquela pessoa, aquele santo ou beato cuja história mais tocar no seu coração, eleja ele como seu santo de devoção. Reze para ele pedindo a sua intercessão, conheça mais a sua história e o mais importante, siga o seu exemplo. É o que São Paulo diz, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nesse joguinho aí da imitação, um dia a gente consegue subir lá pra cima. Eu mesma tenho alguns santos de devoção cujas histórias eu gosto bastante, mas existem 2 que me marcaram muito nesse começo da minha caminhada. Primeiro foi São Francisco de Assis, que me encantou pela sua simplicidade e pela sua audácia, do jeito de viver dele mesmo. E outro santo que eu admiro até hoje é São José Luís Sánchez del Rio. Ele foi um menino de 14 aninhos, mártir mexicano. E a história dele, de certa forma, também é muito parecida com a de São Tarcísio, que é outro santinho que eu admirava por eu
ter sido coroinha. E o modo de viver desses santos me constrangia bastante e me impulsionava e me inspirava a fazer como eles. Sétima e última dica, e com certeza uma das mais importantes da lista: frequente um grupo e tenha amigos católicos. Você precisa de ter amigos católicos caminhando junto com você. E veja bem, eu não disse que é bom que você tenha, ou nossa, seria muito legal que você tivesse, não. Eu disse que você precisa. A fé cristã, meus chuchus, é necessariamente uma experiência comunitária. Se você vive a sua fé de forma isolada, as chances disso dar errado são altíssimas. E todo mundo, em algum momento da vida, precisa de amigos. Como aquele paralítico do evangelho também precisou de amigos. A gente precisa de pessoas na nossa vida que nos carreguem para Cristo a qualquer custo e que não nos abandonem. E só um amigo é capaz de fazer isso com a gente. Ai, Ana Luísa, mas na minha faculdade eu não tenho nenhum amigo católico, na minha família também não tem católicos. Aonde que eu vou arranjar esses amigos católicos que você tanto fala que são tão importantes? Ora, meu chuchu, eu não falei lá na dica 1 para você escolher uma paróquia para frequentar? Então, é lá que você vai achar esses amigos. Começa a ver as atividades que tem, dos movimentos, das pastorais, dos grupos que se reúnem dentro dessa sua paróquia. Começa a frequentar um grupo de oração, seja ele carismático ou não, tá bom? Se você é jovem, vai no grupo de jovens, faz EJC, retiro de jovens, vai participar com a galera da sua idade. Se tiver algum círculo bíblico, pede para fazer parte. Se você for mãe, mães que oram pelos filhos, está aí, maravilhoso grupo. Para os casados, procura o SCC, Pastoral Familiar. Tem as senhorinhas do Apostolado da Oração da Legião de Maria que são, pessoinhas maravilhosas, uns chuchuzinhos mesmo. Se você é homem, vai no Terço dos Homens. Vai em qualquer movimento, meu chuchu. Vai ver gente. Eu tenho certeza que alguém vai te acolher nessa paróquia. Com o passar do tempo, você vai conseguir sim fazer boas amizades ali dentro, conhecer boas pessoas. E não tem nada mais reconfortante do que saber que você tem uma família fora da sua casa com a qual você pode sempre contar. A melhor coisa de ser católico, gente, não é o canto gregoriano, não é a missa em latim, não é ter uma igreja linda, toda enfeitada, mas a melhor coisa de ser católico é ser igreja e estar dentro da igreja, com as pessoas da igreja, é viver em comunidade. Não existe nada mais gostoso, nada mais alegre, nada mais gratificante do que você sair da missa e ficar ali conversando na porta da igreja, de você comer um cachorro-quente com seus amigos na cantina, servir junto num retiro, no encontrão de jovens, que quer que seja, sair para fazer caridade junto, meter um sopão ali pros moradores de rua, fazer caridade junto, aprender junto, rezar junto. Não existe, gente, coisa melhor na vida do que isso, e é isso que me sustenta na igreja até hoje, para falar a verdade. Com toda certeza, a doutrina, a liturgia, os sacramentos me mantêm na videira que é Cristo, mas são os amigos que eu tenho que me fazem querer continuar lá, porque estar com eles também é maravilhoso, porque nós comemos do mesmo pão da Eucaristia, nós temos a mesma mãe e o mesmo pai, e nós somos todos irmãos. Esse é com certeza um dos maiores tesouros que eu, como católica, poderia ter, até porque Cristo diz: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Bom, meus chuchus, eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei hoje. Não se esqueçam de dar um like aqui embaixo, se inscrever no canal se vocês não são inscritos, ativar o sininho para as notificações e de mandar esse vídeo para aquele amigo seu que está pensando em se converter, mas não sabe por onde começar. Acho que vai ser de muita utilidade para ele. No mais, meus chuchus, um beijo e até a próxima!